Não farás imagens de escultura e nem as servirás. É a nossa temática de hoje e o nosso texto base, livro de Êxodo, capítulo de número 20, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Você pode acompanhar aí de onde você está, em casa, a leitura do texto sagrado na sua Bíblia. Está escrito exatamente assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Bem, meus irmãos, mais uma vez estamos dando continuidade à nossa série com o tema As Duas Tábuas. E nós acabamos de ouvir a palavra de Deus. Por isso, nós vamos orar agora. Pai, te agradecemos pelo privilégio de ouvir a tua palavra. E somos gratos pelo privilégio também de refletir a respeito dela. Nos ajuda a compreendê-la, em nome de Jesus. Meus amados, inicialmente, apenas como abordagem introdutória ao nosso texto, vou fazer 3 observações que considero ser importantíssimas. E a primeira delas é dizer para você que o segundo mandamento deve ser compreendido à luz do primeiro. Eu vou repetir. O segundo mandamento: não farás imagens de alguma coisa semelhante no céu, na terra ou debaixo, nem se encurvarás e nem a servirás. Esse segundo mandamento precisa ser compreendido à luz do primeiro mandamento. E por que digo isso? Quando Deus diz no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, Ele está revelando aqui o seu direito de ser adorado com exclusividade. Isso porque, e é importante a gente entender, Ele é o único Senhor da história e Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Portanto, a adoração, devoção, reverência, louvor é tributado única e exclusivamente a Deus. Logo, quando Ele diz, não terás outros deuses diante de mim, Ele já está aqui estabelecendo sua exclusividade. E o que é mais interessante, é à luz dessa exclusividade que Deus tem por direito que, então, precisamos compreender o segundo mandamento, que como resultado vai dizer, não farás imagens de nada semelhante nos céus, na terra e debaixo da terra. E nem sequer você pode curvar-se e servir a tais invencionice, criações, fruto do labor humano. A segunda observação que necessariamente eu preciso fazer é algo interessante relacionado com ainda o primeiro mandamento. Notem bem, com o primeiro mandamento que aparece no versículo de número 3, Deus diz, não terás outros deuses diante de mim.
Por que Deus diz isso? Ele está nos mostrando que a adoração tem que ser ao Deus certo, de maneira certa, portanto, de modo correto. E é com base nisso que então vem o segundo mandamento. Eu vou repetir. No primeiro mandamento, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está nos mostrando que a adoração tem que ser ao Deus certo e que ela precisa ser realizada de maneira certa. Portanto, não é verdade que nós podemos adorar a Deus do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, com a nossa própria ideia, com a nossa própria imaginação. A maior prova do que eu estou dizendo é o que está escrito no versículo de número 2. Ele diz quem ele é, ele diz, eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí, logo na sequência, no versículo 3, ele então estabelece uma proibição dizendo, não tenha outros deuses diante de mim. Porque aqui no versículo 3, ele exige para si exclusividade, ou seja, a adoração deve ser centrada única e exclusivamente em si. Quem? Deus. E aí, logo na sequência, depois do versículo 3, aí vem o segundo mandamento, que é o versículo 4, onde ele então mostra que a adoração não pode ser do nosso jeito. Quando ele diz, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. E aí no versículo 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ora, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração e quarta geração daqueles que me aborrecem. E aí no 6, e faço misericórdia em até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Deu para você entender? Nos versos 2, ele diz quem ele é. No 3, ele, portanto, estabelece um princípio, uma proibição, não terás outros deuses, porque a adoração deve ser exclusiva a ele. E aí no versículo 4, ele diz como jamais deve ser adorado. E ele então estabelece o segundo mandamento. Ele diz, não farás imagem de absolutamente nada em cima dos céus, debaixo, na terra e nas águas debaixo da terra. Portanto, o nosso Deus sempre se importou com o culto e, sobretudo, ele se importou com a maneira correta de ser cultuado. Isso está claramente explícito nas Escrituras a partir dos 10 mandamentos. Aliás, eu vou aproveitar ainda essa abordagem para dizer algo que todos nós precisamos entender. E eu vou dizer para você, o Senhor Deus recusa ser adorado por qualquer outro meio que não seja a correta maneira como Ele próprio estabeleceu em sua palavra. Eu vou repetir isso aqui e eu quero que você, nobre pastor, obreiro, líder, irmão, irmã, pai, mãe de família, ouça, amigo, escute bem isso. Deus não aceita, ele se recusa ser adorado por qualquer outro meio que não seja a correta maneira como ele próprio estabeleceu na sua palavra. E uma das maneiras que Deus não aceita é ser adorado por meio de imagens. E por que ele não aceita? Uma pergunta óbvia. Por que ele não aceita? A resposta é muito simples. Porque ele é espírito, não tem forma física.
e aqueles que o adoram somente podem adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus deixou isso muito claro quando dialogou com a mulher samaritana lá em João capítulo de número 4. Vale ressaltar isso aqui, porque lá no texto de João capítulo 4, basicamente, o versículo de número 4, Jesus diz, aliás, 24, Jesus disse para a mulher samaritana que Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nós muitas das vezes nem paramos para analisar que muitas das vezes nós estamos quebrando esse segundo mandamento que diz: não farás imagens de esculturas de coisas semelhantes nos céus, debaixo dos céus, na terra e nas águas debaixo da terra. Portanto, se de um lado não se pode fazer imagens de escultura para adorar e servir, e a Bíblia diz que é maldito tanto o que faz como aquele que adora, por outro lado, maldito também todo aquele que impõe, coloca, adiciona no culto aquilo que nada tem a ver com o culto. E nesse aspecto há uma observação a fazer. E isso aqui é uma advertência. Precisamos ter muito cuidado com os chamados cultos temáticos. Eu vou repetir. E eu sei que há muito pastor me ouvindo. Precisamos ter muito cuidado com os chamados cultos temáticos. Por exemplo, inventamos o culto dos jovens, o culto das mulheres, o culto da família, o culto dos homens, o culto das crianças, o culto dos vencedores, o culto dos campeões, o culto da prosperidade, e agora tem até um culto de metanoia. Tudo isso tende, na maioria das vezes, em razão de toda a sua indumentária, a fugir diretamente dos princípios da palavra de Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque tudo no culto tem que estar em harmonia com os princípios e os elementos do culto, que deve convergir única e exclusivamente para a glória de Deus. Qualquer uma outra coisa que nós fazemos no ambiente do culto, ou seja, durante o culto, que obviamente vira mera atração humana, que apenas promove entretenimento, que distorce a centralidade do culto a Deus, a Cristo, eu vou dizer para você, é abominação, profanação, e a Bíblia diz que isto Deus não aceita. E aí aproveito para deixar bem claro aqui, porque eu sei que tem muitos pastores, obreiros, líderes me ouvindo. Nada contra um departamento liderar um culto. Mas o culto não pode ser direcionado a um grupo de pessoas ou a um departamento. O culto é exclusivamente dedicado para Deus e tem como centro única e exclusivamente Deus, Cristo, porque a adoração é somente a Ele. Aliás, vou dizer para você que se diz levita, o louvor é sobre Deus, a pregação é sobre Deus, a oferta é para Deus, tudo é sobre Deus e a pessoa de Deus e ponto final. É isso que a Bíblia diz. E é aqui que se cumpre aquele princípio: a minha glória a ninguém eu darei, e não compartilha com ninguém. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Eu vou dizer para você, nobre pastor, quer fazer algo para a família? Faça, mas não culto. Quer fazer algo para os homens? Faça, mas não culto. Quer fazer para os jovens? Façam, mas não culto. Porque o culto é exclusivamente para Deus. Aliás, dito isso, chama a sua atenção mais uma vez para afirmar o que o segundo mandamento, ele de fato é. Sabe o que o segundo mandamento é? Não farás imagem de escultura de nada semelhante no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, nem se curvarás e nem servirás a ela. Sabe o que esse mandamento é? Uma denúncia contra idolatria. Você pode pegar o versículo 4, parte B, do capítulo 20 do livro de Êxodo. É, na verdade, uma
denúncia direta contra todo tipo de idolatria. E tudo aquilo que se coloca no culto, que não faz parte do culto, é idolatria, é profanação. Deus não aceita. E detalhe, esse mesmo versículo fala sobre céus e terra. Pode ler o versículo 4. E por quê? Porque ele nos lembra que a adoração só pode ser tributada para Deus, porque Ele é o Criador e sustentador e o Senhor de todas as coisas, céus, terra. Ele é o único digno de honra, de glória, louvor, reverência e adoração. Agora eu faço uma observação importante. E nesse aspecto, eu estou chamando a atenção dos nobres irmãos, das pessoas amigas que estão à nossa escuta. Porque nós precisamos entender esse segundo mandamento e entendê-lo de maneira correta. E qual é a observação? Cuidado com os ídolos. E quando eu digo os ídolos, a gente tende a imaginar que ídolos tem a ver apenas com aqueles que são fabricados de metal. Mas não se esqueça que existem ídolos mentais. Aqueles que são fabricados por mãos humanas, mas aqueles que são fabricados no labor e no laboratório do coração humano. Por isso, cuidado com os ídolos do coração. Digo isso porque temos a tendência de achar que os únicos ídolos são aqueles fabricados por meios humanos, feitos de metal ou gesso, mas existem os ídolos mentais que são fabricados no coração. Aliás, isso me lembra Tim Keller. Tim Keller, grande escritor, teólogo, saudosa memória, ele define isso muito bem quando ele diz: um ídolo é qualquer coisa que você procura dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Eu vou te repetir novamente. O que é um ídolo? Tim Keller vai dizer: o ídolo é qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar. Em outras palavras, existem muitos ídolos que são de metais, fabricados de matéria-prima como ferro, barro, mas aos ídolos que são mentais, criados no laboratório do coração. E a minha pergunta é essa: quais são os ídolos que estão no teu coração? Quais são os ídolos que têm dominado a tua vida e que você tem se curvado diante dele? Pena que o nosso tempo hoje não permite, mas amanhã nós daremos continuidade. Por isso eu vou dizer para você: cuidado com aquilo que você coloca entre você e Deus. Dinheiro, planos, sonhos, o teu ego, teus ideais, tua casa, teu salário, tua empresa. Cuidado, meu querido, porque isso pode te levar ao fracasso e à derrota. No programa de amanhã, se Deus permitir, nós daremos continuidade. Mas eu vou concluir dizendo: infelizmente, há muitos cristãos dentro da igreja, achando que são cristãos, mas são pagãos, estão travestidos de cristão, mas são idólatras com um coração cheio de ídolos. E por isso eu vou dizer para você: a ordem e o mandamento de Deus é: não farás imagens de coisas semelhantes nos céus, na terra e debaixo. Portanto, cuidado com os ídolos do seu coração. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de mais uma vez ouvir a tua palavra e refletir sobre ela. Amém.